Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DBcast. Além de nutrir, proteger e criar vínculo, o leite materno é o tema da campanha Agosto Dourado, que foi instituído em 92 pela Unicef em parceria com a Organização Mundial de Saúde. O mês simboliza a luta e o incentivo à amamentação, e a cor dourado é escolhida devido ao padrão ouro da qualidade do leite materno. Sabemos que a taxa de aleitamento materno tem crescido no Brasil nos últimos anos, mas ainda estamos longe de atingir o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, previsto para 2030. Então, bebês que nascem e possuem o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida têm um índice de 45,8% aqui no Brasil. Em média, metade das crianças brasileiras usam ou chupeta ou mamadeira, o que acaba dificultando a continuidade do processo de aleitamento materno. Meu nome é Aline, eu sou biomédica, especialista em exames laboratoriais do Departamento de TI e mãe do Augusto. E hoje nós recebemos aqui a Bárbara, que é supervisora da qualidade e mãe do Benjamin, além da Paula, que é consultora de amamentação, biomédica, mãe da Júlia, do Miguel e de um bebezinho que está por vir. Seja muito bem-vinda, Paula. Obrigada. Bárbara também. Obrigada. Antes de iniciarmos o assunto, gostaríamos que a Paula se apresentasse, contando um pouquinho sobre a sua trajetória e experiência. Olá, meninas. Primeiro eu queria agradecer o convite por estar aqui com vocês hoje. Então, eu sou Paula Cunha, sou biomédica desde 2011. Então, comecei trabalhando em laboratório bastante tempo, e aí, há 7 anos atrás, eu engravidei do meu primeiro filho, o Miguel, e aí não consegui amamentar ele. Depois disso, continuei trabalhando em laboratório bastante tempo, e aí engravidei da Júlia, e aí que eu comecei a estudar sobre amamentação, e descobri que a amamentação é técnica, a amamentação não é instintivo, como a gente imagina, né, meninas? E aí eu falei, gente, eu preciso transformar essa minha frustração de não ter amamentado meu primeiro filho em algo bom. Né? Vou levar informação correta, de qualidade, conhecimento técnico para aquelas meninas, para aquelas mulheres que realmente queiram amamentar os seus filhos. A partir daí eu deixei essa parte de análise um pouquinho de lado e comecei a me dedicar exclusivamente a ajudar mamães que têm um sonho de amamentar. Então estou nessa jornada já faz 3 anos e agora ajudo gestantes, então ensino gestantes todo o processo de preparo com o bebê, troca de fralda, banho, primeiros socorros, ajuda a parte de amamentação. Depois, se a mãe tem alguma dificuldade, eu também faço esse auxílio. Coloco o primeiro brinquinho, retorno ao trabalho, desmame. Então, parte completa ali da amamentação, eu auxilio essas mulheres. Bárbara, como foi para você esse processo da amamentação? Então, meninas, primeiramente é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que é tão... toca o nosso coração, né? Primeira coisa. Para mim foi desafiador. Eu imaginava que a amamentação era instintiva, mais instintiva do que técnica. Tinha estudado um pouco, sabe, sobre o assunto antes de ter o meu bebê, porém, quando ele nasceu, o negócio pegou, né? A gente teve bastante dificuldade na maternidade já. O bico do meu seio era pequeno, então ele não conseguia manter a pega. Ele fazia pega, mas não mantinha. Ele teve alguns episódios de hipoglicemia na maternidade, foi bem crítico, eu sofri demais, porque a gente fica ali, né, sem muito o que fazer. Mas eu tive um apoio muito importante da médica que estava me acompanhando ali, e do meu esposo também. Então a equipe ali também da maternidade me ajudou bastante. No começo a gente teve que iniciar com a fórmula como complemento para que ele, né, mantivesse o peso e tudo mais, apesar dele já ter usado a reservinha dele, né, a nossa salvadora reservinha. Mas daí eu consegui, depois quando eu fui para casa com alguns dias, o leite desceu, eu consegui retornar ali a amamentação exclusiva com 7 dias. Foi uma luta, mas a gente venceu esse primeiro episódio da amamentação, né? E muito bem, né? Porque eu falo que se falam pra gente deixar de ponta cabeça o bebê pra mamar, a gente deixa, porque a gente quer que o nosso filho ganhe peso, que ele esteja saudável, né? Então, apesar das dificuldades, você continuou lá mantendo, foi atrás e conseguiu, né, realizar aquilo que você sonhava. Sonhava em amamentar, né? A Isso. gente fez de tudo mesmo para que
para que ele tivesse essa oportunidade de ter esse leite, né? Então, a gente sabe da importância dele, depois você vai falar mais sobre isso, mas isso a gente se esforçou muito, assim, como família, juntos ali, para que ele tivesse essa amamentação exclusiva. Parabéns. E aproveitando que você comentou, né, essa questão do apoio, como que você encara isso, né? Essa questão de ter o apoio das pessoas que estão ao seu redor, né? Qual a importância que isso tem, né? No meu caso foi fundamental, assim. Primeiramente, meu esposo, claro, foi fundamental ali na maternidade mesmo, para me ajudar, porque, né, a gente pega o nenê com uma mão, o peito com a outra, e falta um braço ali, a mulher não consegue fazer aquilo sozinha. Sim, porque as imagens que a gente acaba vendo, né, são daquela mulher plena, com o bebê ali, totalmente recuperada, né, e na verdade a realidade é um pouco diferente, né? Totalmente diferente. Sim. Então, nesse início foi bem importante, né, e depois também durante, né, toda a fase de estabelecimento da amamentação, porque ali você está aprendendo, o nenê não sabe mamar, você não sabe dar de mamar, né, então foi um processo, né, então, e eu tive apoio ali numa rede de apoio bem importante na minha família. Então, assim, eu gosto de falar algo muito importante, né? A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que o aleitamento materno exclusivo ocorra até os 6 meses e de forma complementar até os 2 anos. Mas, aqui no Brasil, nossa média de aleitamento materno é de apenas 54 dias, né? Então, é muito pequeno, próximo a isso. Daí, eu jogo a pergunta para vocês. Será que realmente essas mulheres não têm leite? Será que realmente... não querem amamentar, ou será que tem algo por detrás de tudo isso? Então, eu gosto muito de conscientizar que quando uma mulher não amamenta, a culpa não é dessa mulher, né? A gente está falando aqui de rede de apoio. Então, quando uma mulher quer amamentar e não consegue, isso é um fracasso da sociedade, né? A sociedade fracassou. Então, o médico é responsável, a nossa rede de apoio também é responsável por isso, o nosso pediatra é responsável por isso, não é a mulher. Então, a gente precisa tirar a culpa da mulher, né? Por quê? Imaginem lá, por exemplo, como que a gente vai saber que chupeta e mamadeira vai causar um desmame precoce se as bonequinhas que a gente vai de pequenininha tem chupeta e mamadeira? Eu não deixo minha filha usar nada, ela ganha boneca, eu vou tirando chupeta e mamadeira. Mas ela pega um palitinho e põe na boca e fala, olha a chupeta da minha boneca. Filha, você não... não pode. E ela vai. Então, dentro da nossa sociedade, né, tá isso de que é normal chupeta e mamadeira. Como que a mulher vai se sentir segura com seu leite se ela sai da maternidade com a prescrição de uma fórmula? Se o bebê não está ganhando peso, qual que é a primeira coisa que faz? Fórmula, não olha a mamada, não vê se está tudo bem, né? Se a mulher está com dor para amamentar, e aí fala o que é normal, vai calejar, aguenta aí que é normal. E não é normal, dor para amamentar não é normal. Então, eu sempre falo, quando uma mulher quer amamentar e não consegue, a culpa nunca é dessa mulher, é da sociedade. Somos de todas nós, viu? E, Paula, com relação aos mamilos planos, invertidos, né? Essa mãe que tiver essa condição, ela vai conseguir amamentar? Vai, com certeza vai conseguir amamentar, tá? Então, o que que acontece? Até trouxe aqui um peito aqui pra gente conversar. O que que acontece, meninas? O que que é bom a gente entender sobre mamilo? Então, vamos explicar aqui para quem não sabe, né? Então, a gente tem o mamilo invertido, que é quando ele é lá para dentro. A gente tem o plano, que ele é bem retinho. Tem o normal, que é desse tamanho aqui. E tem o protuso ainda, que é compridão, tá? Todos esses mamilos, eles amamentam. Por quê? Como que a mulher abocanha? O bebê mama mamilo ou ele abocanha a auréola? A auréola, tá? Mas o mamilo, sim, ele é um fator de dificuldade, com certeza. Por quê? Reflexo de sucção do bebê. O movimento de sucção do bebê, ele só ocorre se algo encosta no céu da boca. Se nada encostar no céu da boca, ele vai ficar buscando, ele vai tentar acoplar e não vai conseguir. Então, realmente, a mulher que tem o mamilo, às vezes o protuso, que é aquele compridão, ele também atrapalha na amamentação. Então, cada um tem as suas dificuldades. O que é importante a gente saber? Que a amamentação é técnica. Então, se a gente tem um mamilo não favorável, que a gente chama assim, né? Ele amamenta, mas ele não é favorável, a gente precisa o quê? Buscar ajuda, buscar técnica, né? Buscar profissionais que consigam orientar que existe uma forma certinha de posicionar o bebê, de segurar o peito,
de fazer essa amamentação ocorrer e mesmo assim a gente pode ter dificuldades. Então essa mulher pode demorar mais um tempinho aí para conseguir engrenar efetivamente na amamentação. Mas o tipo de mamilo não é a decisão da amamentação dela, com certeza. É verdade, Paula, eu realmente passei por isso. Eu tinha, como eu comentei no começo, eu tive uma dificuldade na maternidade, depois até estabelecer ali a amamentação eu consegui, mas o Benjamin, meu filho, ele acabava chorando muito durante a mamada. Então eu recorri a uma consultora de amamentação e foi ótimo, tirou um peso das minhas costas, porque realmente a gente se sente muito pressionada a fazer e a gente não sabe o que está acontecendo, aquele neném está chorando, você não sabe por que ele está chorando e as pessoas te olham e falam, não, tem alguma coisa errada com você, tem alguma coisa errada com o bebê. Então, eu passei por isso e levei isso para uma consultora e foi muito bom, porque daí ela me mostrou que, na verdade, eu tinha um hiperfluxo, né? Então, o leite saía com uma pressão muito grande, ele se incomodava com aquilo, ficava irritado, não conseguia mamar e chorava. Então, eu aprendi, ela me passou umas técnicas ali de se posicionar o bebê melhor e tudo mais, que me possibilitou ali uma melhor mamada, né? Uma mamada melhor, vamos pensar assim, e com mais qualidade, com mais tranquilidade, sem pressão. E se ele chorasse, tá tudo bem, filho, você pode chorar, vamos se acalmar, começa de novo e assim vai. Você entendia o que estava acontecendo e não isso era... trouxe paz, né, no coração, porque a mãe fica desesperada ali, meu Deus, o que eu faço, né? Tem algo errado, alguém tá todo mundo falando que tá errado. Exatamente. E aí toda a culpa, né? Porque a mãe tá ali, a mãe já sofre, né, no momento ali da gestação, com toda a responsabilidade que ela tem com aquele ser que tá ali, né? Aí nasce, você também é responsável por nutrir ali, né, as condições básicas para o bebê. Então a pressão realmente acaba sendo muito grande, né? E você não sabe o que está acontecendo, né? Se você está fazendo alguma coisa errada, né? Se você está comendo alguma coisa que está deixando o nenê, né, irritadiço ali. Então foi fundamental assim para mim. E até hoje ele dá uma reclamada às vezes e eu falo, tá tudo bem, filho, vamos começar de novo e a gente dá certo, né? Então, entender o que está acontecendo, exatamente, né? Para poder se sentir tranquilo, porque às vezes a gente só tem medo do desconhecido, né? Sim. Se alguém falar, não, isso é normal, é assim, faz assim que vai melhorar, aí pronto, a gente fica mais tranquilo, né? Nada como você poder contar com uma ajuda nesse momento, né? Você conseguir reconhecer que aquele é o momento, né? Aproveitando isso, qual é o momento certo, Paula, de pedir ajuda? Isso, então assim... O ideal, realmente o ideal, mas a gente sabe que não é a realidade de todas as mamães, seria que todas tivessem ajuda desde a gestação, né? Porque daí a gente consegue, mães, por exemplo, com diabetes gestacional, hipertensão, tireoide, são redução de mama, são fatores de risco, digamos assim, para amamentação, grandes dificuldades e tal. Então, a gente fala que essas mães em especial, seria muito importante que todas deveriam ter esse apoio desde a gestação, já conhecer o principal ali, porque se na gestação a gente já sabe o que está certo, o que está errado, quando o problema aparece você sabe para onde recorrer, tá? Mas ainda não é a realidade, então qual é o momento ideal da gente procurar ajuda? Em primeiro lugar, entender que sentir dor não é normal, né? Se está doendo, precisa de ajuda sim, não vai passar, não vai calejar, não, tem que descobrir o que está acontecendo. Se está doendo é algo que precisa ser ajustado. Né? E aí eu falo para as mães, né, aquelas que querem ter um apoio ali, geralmente a maior dificuldade ocorre ali do 3º ao 5º dia após o parto, que é quando ocorre a descida do leite, que provavelmente foi o caso da Bárbara. Foi o caso da Bárbara, que o peito fica muito cheio, então a mulher tem muita dificuldade de pegar, e a partir depois disso ele começa a murchar e começa a facilitar as coisas. Então, se alguém me perguntar qual é o momento ideal que você indica, né? Eu quero ter uma consultora, mas eu ainda não tenho nenhum problema instalado. Tente na gestação. Não conseguiu, do 3º ao 5º dia, é um momento muito legal para a gente ter esse acompanhamento. Ou em qualquer momento, que nem você teve com 2 meses, né? Isso, eu demorei ainda, porque o Ben, ele ganhava peso. Então, ele tava ganhando peso, então, dava um respiro, né? Mas aquele choro me incomodava, né? Então, eu fui até a consultora com um pouco mais de tempo, né? Isso, então, em qualquer momento que se sentir, pode procurar.
Eu no meu caso procurei, né, em função da dor. Apesar de eu ouvir muito que a dor era normal, era algo natural, que ia passar e que eu tinha que ter paciência, quando a dor chegou de uma forma, né, muito abrupta, eu senti que era aquele o momento, né? E como é que foi para você, Aline? Então, a amamentação para mim foi bem dificultosa. Eu tinha aquela noção de que as coisas iam fluir muito bem, que ia ser muito tranquilo, mas na realidade acabou não sendo assim, né? Eu precisei de ajuda, a Paula foi consultora e ajudou muito, né? Eu tive o problema da fissura mamária, né? Então, até aproveitando, queria pedir para você falar um pouquinho sobre isso, né? O tratamento, eu acabei usando laser para o tratamento ali, né? E foi muito importante. Então, eu queria que a Paula comentasse um pouquinho sobre isso, a questão do tratamento ali. Isso. Então, assim, a fissura, né, para quem não sabe o que é quando o peito ele abre um pouquinho, né? Machuca, faz. Então, ele abre. Então, a gente tem vários graus de fissuras, né, que a gente chama de lesões, né? Existem alguns graus que a gente precisa interromper a amamentação, né? Lesões 3, 4, tipo 3, tipo 4, são indicativos de você interromper a amamentação para o tecido se recuperar ali e tudo isso. Junto com isso, a gente tem alguns métodos para ajudar, mas o que realmente resolve é descobrir o problema. Se é uma pega errada, uma posição, uma linguinha alterada, encontrar ali onde que está a dificuldade, né? Se é um mamilo não favorável, tudo isso pode ser a causa dessa fissura. Então, em primeiro lugar, sempre descobrir a causa. Descobrindo a causa, a gente tem formas de tratamento. Uma delas é o laser. O que o laser faz? Ele emite uma luz ali no tecido, então ele regenera mais rápido, ele faz a célula trabalhar bem rapidinho ali para regenerar bem rápido. Além disso, a gente emite uma luz ali também que bloqueia a dor, tira a dor daquela mamãe, diminui bastante a dor. Então, atualmente, né, um dos recursos mais utilizados, a laser terapia, para ajudar nesse processo. Claro que ela funciona se o problema tiver sido resolvido, sozinha ela não faz milagre, né? E aí a gente indica, hoje em dia, proteger o mamilo com rosquinhas, que podem ser feitas com paninho de boca do neném, com meias, né? Rosquinhas prontas também, passar sempre o próprio leite. Tem que cuidar muito com os de pomada, que todo mundo adora, né? Porque o que a pomada faz? Às vezes a gente pega e lambuza o peito de pomada, e o bebê vai mamar, o que ele faz? Escorrega mamilo, ó, na parte dura do céu da boca, machucando, fazendo ainda mais fissura. Então, tem que ser muito bem indicado. Então, a melhor forma é descobrir a causa, né? E aí, colocar uma rosquinha ali para evitar esse contato do mamilo diretamente com o sutiã e passar muito, muito leite. O leite é tão rico que o próprio leite mesmo, ele ajuda a regenerar, ele hidrata, né? Tem os anticorpos ali, então, nada melhor que o próprio leite para ajudar nesse processo. E você comentou, Paula, sobre a questão de interromper a amamentação. Então, nesse sentido, o uso da fórmula, ela acaba sendo uma vilã, uma aliada? A fórmula nunca é uma vilã, tá? A fórmula jamais é uma vilã. A fórmula, gente, primeiro vamos entender o que é a fórmula. A fórmula é um substituto do leite materno. Nutricionalmente, eles tentaram fazer com que tudo fosse muito parecido, né? Mas o que não consegue? Parte de anticorpo, parte de vínculo, né? Então, apesar da fórmula tentar copiar o leite materno, ela não consegue, tá? Então, ela nunca é um vilão. Qual que é o problema da fórmula? O uso indiscriminado. Então, o pediatra não quer olhar o bebê mamando, a mãe ver a produção, ele resolve o problema com a fórmula. Isso faz com que a mulher se sinta muito insegura com a sua própria produção. Então, ela pensa, pô, se ele está me dando a fórmula é porque eu não consigo produzir leite, e aí entra no efeito cascata. Então, a fórmula em si jamais vai ser um vilão, ela está ali para ajudar, né? Existem casos reais de mulheres que realmente não querem amamentar, não podem amamentar, e tem aquelas que não querem por opção também, tá tudo certo, né? Então, a fórmula, ela é um grande aliado, né? Desde que indicado da forma certa. Então, existe o caso que a gente consegue ordenhar e complementar e o caso que a gente precisa entrar com a fórmula. Não tem problema nenhum, eu sempre falo. Eu fui uma que na minha filha, já estava estudando para ser consultora, usei fórmula também. Por quê? Chegou um momento que eu precisava dar um tempo para o meu peito se recuperar. Então, eu fiz a fórmula. Qual que é o único cuidado que a gente tem que ter? A forma de ofertar. Porque sim, o uso de bico, né, tanto de chupeta quanto de mamadeira, ele interfere na pega. Então, só para vocês entenderem aqui um pouquinho, né? Todo mundo fala de confusão de bico,
que é essa confusão de bico? Vamos entender aqui um pouquinho o que acontece. Como é que o bebê mama? Então, ele abre um bocão bem grande, a bocanha aqui, ó, e faz um movimento bem redondinho com o queixinho, ó. E ele vai extraindo o leite aqui, a extração ocorre 100% embaixo. Quando a gente coloca uma chupeta, uma mamadeira, vamos imaginar que aqui é uma chupeta, uma mamadeira. Vocês concordam comigo que o neném não vai conseguir abrir um bocão bem grande? Vai fazer um bocão pequenininho. Vai conseguir fazer esse movimento redondinho, vai ter uma coisa barrando ali? Vai estar barrando. Como que o bebê vai fazer? Boquinha pequenininha, abre e fecha. Eu falo que é roleta russa, né? Ah, mas a minha vizinha usou até 2 anos, nada aconteceu. Mas pode ser que em poucas usadas isso aconteça, tá? Então, o que você... Imagine um bebê que mama desse jeito, abre o bocão, faz esse queixinho. De repente, ele começou a usar chupeta e mamadeira e ter confusão de bico. Como é que ele vai mamar no peito? Pequenininho, abre e fecha. Vocês concordam comigo que um bebê que mama desse jeito não vai ser tão eficiente quanto um bebê que mama desse jeito? E aí ele vai começar a brigar, né? Ele vai começar a brigar porque ele estava sugando e não está vindo leite. Então, confusão de bicos é real. Então, a fórmula não é um problema desde que a gente ofereça da forma correta. Então, você usou o copinho, né, Bárbara? Isso, e a Aline chegou a usar a colher dosadora. Então, hoje em dia, né, até beber ali 4 meses, a gente são as melhores formas, tanto o copinho de dose, que a gente chama, ou a colher dosadora, são as melhores opções até ali 4 meses, são bem seguras e podem ser usadas. A mãe precisou se ausentar para ir no banco, para qualquer coisa, pode ser usado tanto com leite materno quanto como com a fórmula para substituir ali, para oferecer sem risco para amamentação. É bem seguro. Com relação ao Covid, tanto a Bárbara como eu tivemos Covid durante a gestação. A Bárbara, inclusive, teve Covid durante a amamentação, né? Uhum. Então, eu queria que a Bárbara comentasse um pouquinho a experiência dela em relação a isso. O primeiro medo que a gente tem é assim, posso continuar amamentando, né? Então, foi a primeira coisa que eu fiquei preocupada. E, meu Deus, como fazer para não passar para ele, né? Então, eu peguei Covid na gestação, logo que eu descobri que eu estava grávida, então foi um susto, porque na época a gente ainda nem sabia se a gestante podia tomar vacina, se não podia, quais eram os impactos e tudo mais, né? Se ia ter alguma sequela no bebê, no desenvolvimento ali do bebê. E depois eu peguei Covid quando o Ben estava com 3 meses. Então, eu peguei Covid e peguei gripe também, aquela H3N2 também. Então, peguei tudo. Tudo que dava, eu queria passar anticorpo pro meu bebê. O bom foi isso, né? Cumpriu o papel ali do leite materno. Lá, né? Então, eu continuei amamentando todo esse período, né? Foi bem difícil porque amamentar, e tava bem no verão, assim, amamentar com calor, né? O nenê já fica bem grudadinho na gente. E de máscara foi desafiador, porque cansa, né? A gente cansa ali, tava muito quente na época, era bem verão. Então, foi a parte mais difícil, assim, mas venci, deu tudo certo. E ele não pegou, graças a Deus, das 2 vezes ele não pegou. Mas é uma preocupação que a gente tem, né? Se a gente pode amamentar, o que a gente pode tomar de remédio, né? Porque gestante não pode tomar remédio nenhum. Aí, quando você está amamentando, também tem essa preocupação, né? Sim. Então, sobre o Covid, né? Eu recebo muito essa dúvida. Primeira coisa, estou com Covid, devo parar? Não devo, né? Não, gente, é o momento que o seu bebê precisa do seu leite, é o que ele mais precisa. Se ele pegar o Covid, ele precisa do seu leite. Então, a gente fala que não é para interromper a amamentação de maneira alguma, tá? Os cuidados são lavar a mão antes, né? Usar máscara durante a amamentação e tentar se hidratar ao máximo possível, porque algumas mães relatam uma percepção de uma diminuição na produção de leite, mas pelo estado da mãe, né? Porque dependendo da mulher fica muito debilitada e aí ela percebe mais dificuldade. Então, tentar se alimentar dentro do possível, se hidratar dentro do possível e manter. Se o bebê precisa dos seus anticorpos, tá? Então, não jamais parar a amamentação por conta disso. Você tinha feito mais uma pergunta? Sobre a medicação. Uhum. Então, assim, quando a gente é gestante, a mesma concentração de uma medicação em você é exatamente a mesma do bebê, certo? Então, vocês dividem ali o mesmo. Então, é a mesma concentração. Na amamentação é um pouquinho diferente. Por quê? Você vai tomar uma medicação, um pouquinho, né, vai para o teu estômago, um pouquinho é absorvido por você.
Depois, um pouquinho vai pro leite materno. Sim, vai pro leite materno, tá? Um pouquinho vai pro estômago do bebê e um pouquinho é absorvido pelo bebê. Então, é bem mais tranquilo do que na gestação. Existe um site chamado Elactância, tá? As duas já conhecem aqui, vão lá direto, né? É um site super confiável. Por quê? Nas bulas, não, todas as bulas que a gente pega, o que está escrito? Não pode nem gestante nem lactante. Quer dizer que realmente não pode? Não, quer dizer que não foi testado. Então, ninguém quis testar essa linha de pessoas. Então, eles colocam na bula que não pode. Esse site Lactância, ele é bem confiável. Então, foi feito vários médicos, eles avaliaram e viram que, né, colocaram lá. Então, lá tem os riscos, né, de baixo, médio e alto risco. Então, meninas aí que precisam saber se podem ou não usar certa medicação, entrem no site Lactância, coloquem sempre o composto lá, que vai aparecer se é ou não é compatível à amamentação. Totalmente confiável, até os médicos utilizam essa forma para saber se é compatível ou não. E digo mais, é muito comum, às vezes você vai fazer um tratamento de canal, vai tirar uma vesícula, o médico já fala, tem que interromper a amamentação. Meninas, atenção, o médico às vezes só não quer aquela responsabilidade para ele. Então ele manda interromper sem nem realmente ver se é compatível ou não. Acontece muito. Então, as meninas, a gente sabe o que é parar a amamentação de um bebezinho que só mama, o quão caótico é, né? Então, sempre vão atrás da medicação, pede para o médico a medicação, não confiou, procurem uma segunda opinião, porque faz diferença. A amamentação é bem mais tranquilo referente à medicação. Certo. E como que funciona, Paula, com relação à doação de leite? Eu não consegui doar, a Bárbara também não, né? Como que funciona? Isso, então assim, gente, a doação de leite, eu falo que uma ação que a gente não consegue imaginar o bem que a gente está fazendo. 20 ml de leite materno consegue amamentar até 10 bebezinhos, tá? Um bebezinho prematuro, ele toma 1 mlzinho ali, 1 a 2 por mamada, gente. Então, um pouquinho de leite amamenta muito. Então, para as mulheres que têm esse sonho, vale muito a pena. Como é que funciona? Eu, como consultora, eu sempre falo que o primeiro mês é do bebê, tá, meninas? Então, é bom nesse primeiro mês esperar ali, porque é o mês de calibração da tua produção de leite. Então, primeiro mês é onde a gente tem mais leite, né? A gente quer sair doando, mas espera ali os primeiros 30 dias e depois disso você já pode começar a doar. As regras variam um pouquinho de local para local. Então, geralmente tem como é que você limpa a mão, como é que você limpa o peito, como é que você faz a esterilização. Tem lugares que levam já esterilizado, tem lugares que pedem para você esterilizar, eles buscam. Então, assim, falando aqui de Curitiba, eu sei que eles sempre vão buscar, eles levam os frasquinhos. Então, aqui em Curitiba a gente tem o Hospital Evangélico, o HC e a Unidade de Saúde Bairro Novo. Então, eles levam os frasquinhos e recolhem, tá? Lá eles têm as orientações. Então, uma mulher saudável, que não use medicamento, que não use drogas, que não use tabaco nem álcool, pode doar tranquilamente, tá? Todo o excesso, se ela quiser estimular para doar, também é totalmente possível. Para os outros lugares, né, porque aqui está indo para todo mundo, tem que entrar em contato com a cidade, né, com o banco de leite da sua cidade para saber certinho como é que funciona. Mas é algo bem tranquilo, muito parecido com o que a gente faz para o nosso uso pessoal mesmo. Até porque esse leite ele é tratado depois que vai para o banco de leite, né? Ele é feito um tratamento nesse leite, é feito todos os testes, tudo certinho. Eu até ia te perguntar sobre isso, porque eu tinha essa dúvida. Eu achava que a amamentação para doação, né, a ordenha para amamentação é só naqueles casos que a mulher tem muito leite. Não, eu mesmo que não tenho tanto leite assim, posso fazer isso mesmo que seja uma quantidade menor? Sim, com certeza. Que nem eu falei, 20 ml, 10 bebês, então é muita coisa, tá? O que acontece? É muito comum a gente achar que a ordenha, o que você consegue extrair de leite é a quantidade de leite que você tem, né? Então a gente ordenha lá, só saiu 20, nem vou doar, né? Nem tenho leite para isso. Mas não é assim que funciona. A sucção do bebê é bem diferente da sucção da bombinha. Então o bebê é super eficiente. Então ele não tem nada lá, ele mama e vai produzir o leite. A ordenha, né, seja manual, seja com a bombinha manual, com a bombinha elétrica, ela precisa do quê? De treino, para o corpo entender que naquele estímulo tem que produzir leite.
Então, é muito comum que as mulheres não tenham leite, né, conseguem extrair volumes muito pequenos, e para elas começarem a extrair volumes mais altos, elas precisam fazer isso com frequência, com constância, né? Então, realmente, né, às vezes a mulher tem um sonho, mas ela ordenha, não sai nada, não posso doar. Mas se ela fizer ali com frequência, aquele pouquinho já vai ajudar, com certeza. Mas se ela fizer com a frequência ali, ela vai conseguir um volume maior em pouco tempo, com certeza. Você comentou, Paula, com relação à ordenha. Então, aproveitando esse assunto, como que funciona a parte do retorno ao trabalho, né, para as mães? Eu e a Bárbara, a gente passou por isso recentemente, né, e a gente queria que você comentasse um pouquinho, né, como deve ser esse preparo para o retorno, quando ele deve ocorrer. Isso, é algo muito importante para a mulher, né? Sim. A gente sonha, às vezes, em manter a amamentação exclusiva, né, nos primeiros 6 meses ou de forma complementar, e muitas vezes a gente tem que retornar ao trabalho antes desse período, e a gente tem que se preparar para isso. Então, como a gente já comentou um pouquinho aqui sobre a ordenha, que a ordenha, para você conseguir um volume legal, é necessário treino, né? Então, o que é importante acontecer? A quantidade de vezes que você vai ordenhar vai depender muito do tempo, né? Tem mulheres que ficam 6, 8, 12 horas fora, né? Então, depende muito. Mas a gente indica ali um período de 40 dias antes a mulher começar a ordenhar para o corpo dela entender. Então, tem mulheres que com 10 dias de ordenha começam a responder legal. Tem mulheres que só com 40 dias, né? Então, a gente começa esse processo ali 40 dias antes. O estoque a gente diz para iniciar 15 dias antes. Então, no início, você vai ordenhando, vai ensinando o bebê, vai oferecendo ali para o bebê para ir treinando ele também nesse recipiente seguro. E aí, depois, quando completa 15 dias, você já vai, né, estiver faltando 15 dias para você retornar ao trabalho, você já vai estocando mesmo para conseguir retornar ao trabalho e ter esse volume. Então, qual é o frasco adequado, né, para o armazenamento desse leite? Então, assim, sobre os frascos, a gente tem frascos específicos para leite materno, que a gente encontra na farmácia, em lojas de bebê. Então, o que eu indico para vocês? Então, se você for usar um frasco de casa mesmo, tem que ser obrigatoriamente vidro com tampa de plástico. Então, se for um frasco de vidro com tampa de plástico, você pode usar o que você tem em casa. Ai, Paula, vidro com tampa de metal, plástico com plástico. Não pode, porque a gente não pode garantir a qualidade daquele leite. Precisa ser. Ou então, você pode comprar os frasquinhos de plástico com tampa de plásticos específicos para leite materno. Tem vidros específicos para leite materno e existem saquinhos descartáveis para armazenamento de leite materno. Esses saquinhos, né, eles são descartáveis, eles já vêm esterilizados e eles comportam pelo volume deles. Às vezes quem tem freezer muito pequeno consegue coletar bastante, né? Ele economiza a questão de espaço, mas tem a desvantagem que ele é descartável, né? Então, como é que a gente faz a esterilização desse material? Muito importante a gente saber o jeito certo de esterilizar. Porque tem mãe que só joga uma água fervendo. Como é que faz? Então, vamos aprender o jeitinho certo, como é que esteriliza. Então, você vai pegar uma panela com água e vai ferver. A hora que ferver, você vai colocar o frasco lá e vai desligar e vai contar 15 minutos. Com o fogo desligado, né? A gente geralmente não faz desse jeito. Espera os 15 minutos, coloca em cima de um paninho limpinho, virado para baixo e deixa secar naturalmente. A gente não indica passar papel toalha nem nada dentro, porque você pode contaminar aquele leite ali. Então, você deixa secando naturalmente. Mas e se for algo urgente, assim, preciso secar nesse momento para já colocar? Como funciona? Se precisar de uma urgência, a gente indica um secador de cabelo bem à distância, tá? Só para ajudar. Ou, se você garantir que seja um papel toalha que não solte fiapinho, tudo bem usar também. Mas o ideal é que vocês se programem para não precisar usar no momento de urgência para garantir a qualidade do leite. Tá bom? Eu uso saquinho. Isso, é uma É muito né? melhor para mim e para o meu freezer. O espaço já tá tudo esterilizado, Sim, né? Com certeza. E com relação à duração desse leite, como que é, né? Existem alguns protocolos para isso, né? Como que funciona? Então, como estamos no Brasil, vamos falar de nível nacional, né, do protocolo que existe aqui, tá bom, meninas? Então, vocês vão escutar que existem vários outros protocolos por aí, mas como aqui estamos falando do Brasil, vamos falar sobre daqui. Por que que os estudos foram feitos para cá? Temperatura para cá, grau de instruções das mulheres daqui. Então, como é que funciona? Em temperatura ambiente, o leite pode ficar 1 hora, tá? Então, você coletou ali, você tem até 1 hora para usar aquele leitinho. Em geladeira, né, nunca na porta da geladeira, sempre no fundo da geladeira, a gente pode usar em 24 horas. Em freezer,
a gente pode usar em até 15 dias esse leite. E qual que é a forma correta para descongelar esse leite? Isso. Então, a forma correta para a gente descongelar esse leite é sempre em banho-maria, a forma mais segura, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Se a gente pegar um leite que está congelado dentro do freezer, a gente vai ligar, vai banho-maria também. Banho-maria, vocês já aprenderam que com leite materno é fogo desligado. Então, vocês vão pegar a panelinha, vão ferver a água. A hora que ferver, você desliga e vai colocar o leite lá. Se for leite congelado, é em torno de 10 minutos, tem que ficar homogeneizando ali, tá? Em torno de 10 minutos, ele descongela completamente. Se você só quiser esquentar um leite que está dentro da geladeira, em torno de 2 minutos nesse mesmo processo. Tá. E qual que é a forma correta para eu oferecer esse leite para o meu bebê? Isso, então, existem várias formas da gente oferecer de forma segura para esse bebê. Eu sempre falo que a dificuldade é do cuidador, não do bebê, tá? O bebê tem reflexo, então, você oferece num recipiente seguro, ele vai conseguir fazer a movimentação correta ali. A dificuldade geralmente é do cuidador. Então, principalmente os avós, então, esse pessoal da família, que eles não acham que a mamadeira é o normal, eles têm mais dificuldade. Então, a gente precisa o quê? Em primeiro lugar, conversar com quem vai ficar, seja com a escolinha, seja com o pai, seja com a avó, e orientar eles referente a isso. O quanto é importante a amamentação para vocês, o quanto é importante, que realmente existe a confusão de bico, que realmente acontece, porque na maioria dos casos, as pessoas elas só não têm conhecimento. Então elas falam, mas por que não dá mamadeira? Eu sempre, a minha vida inteira, meus filhos usaram mamadeira, e daí a gente chega e quer mudar isso, então é a nossa responsabilidade também instruir a pessoa que vai cuidar do nosso filho. Então, instruindo, né, conversando com a pessoa que vai ficar nosso filho, explicando a importância para nós. Então, a gente tem o copo de dose, que a gente chama, que é o copo de vidro normal, aberto, pode ser uma xicarazinha normal. A gente indica usar desde recém-nascido. Depois, a gente tem a colher dosadora, que é uma forma bastante segura também de oferecer. Temos o copo 360, que a gente indica, mais a partir dos 6 meses ali, tá? E aí, a partir ali de 9 meses, a gente tem o copo de bico rígido, sem válvula. Bico rígido não é aquele de transição, não sei se vocês já viram, tem aquele que é molinho, né, que é o bico molinho, não, quando a tampa é dura igual o bico, e a gente ainda tira a válvula, tá? Esse ele existe um certo risco, porém é muito menor que a mamadeira. Então, às vezes, uma escolinha, né, não, né, a gente conversa tudo, a escolinha é muito resistente a um copo aberto, a uma colher dosadora, a gente tem essa opção do copo de bico rígido, onde a escola, né, é muito mais prático de oferecer, e a gente consegue uma segurança muito maior. Claro, o risco existe? Existe. Seria melhor essas primeiras 3 opções que eu falei? Copo, colher dosadora e o 360? Sim, mas a gente tem que sempre avaliar a situação. Eu sempre falo que a amamentação, às vezes a gente tem exatamente o mesmo caso, porém condutas diferentes, porque a gente tem que avaliar o psicológico também daquela família, a estrutura, se tem apoio, se não tem, né? Então, às vezes é o mesmo caso, porém com condutas diferentes. Então, tudo isso a gente tem que avaliar, certo? No meu caso, só contando aqui para vocês uma experiência, foi engraçado, porque quando a gente estava se preparando para retornar ao trabalho, começou, né, a saga, copo aberto, colher dosadora e tudo mais. Então, a gente queria muito tentar no copo 360. E a gente tentou firmemente. E ele reclamava e não mamava e tudo mais. Aí me via de longe, assim, um fiapo de mãe, e já chorava e fazia aquele escândalo, né? Porque queria mamar, tava com fome, mas não tava aceitando ali o copo 360. Tentamos a colher dosadora, vamos para a colher dosadora. Conseguimos na colher dosadora, mas a gente viu que a bagunça que acabava fazendo era muito grande e a gente tentou de novo o copo 360 e deu certo, super certo. Hoje ele só mama no copo 360. A colher dosadora tá lá guardada no fundo da gaveta, porque a gente conseguiu que ele mesmo pega com as mãozinhas tão bonitinho e toma. E ele já entendeu. A colher dosadora, ele queria pegar a colher, comer a colher, morder a colher e acabava fazendo muita bagunça e tendo desperdício de leite, né? Então perdia muito leite ali. E deu certo pra gente, né? Mas cada família é um caso, né? É isso que eu falei. A gente precisa estudar, tentar. Eu sempre falo assim,
tem que tentar ali de 5 a 10 dias antes de tentar um novo, porque o bebê, se vê a mãe, se a mãe tá perto, então de jeito nenhum, né? Eles sabem que tá ali o TT deles, eles não querem, tem que ser outra pessoa. Fala, vai se esconder no banheiro, dá uma volta. Temperaturas diferentes também, a gente acha que sempre o leite é quentinho, mas nossa temperatura corporal é 37, 36, 37. Então é quase temperatura ambiente, um pouquinho mais quentinho. Então tem bebês que gostam do leite mais geladinho, outros morno, outros mais quentinhos. Então isso também costuma ajudar, né? E é a persistência mesmo, né? Tenta um, viu que não deu, daqui a pouco tenta outro e dá certo, né, meninas? Eu penso que uma coisa que eu aprendi, assim, é não ter mamadeira em casa. Porque se você tem mamadeira em casa, você fica mais tentada. É a mesma coisa da chupeta. Se você tem uma chupeta em casa, por que não, né? No momento do desespero, então, você no meu recorre. caso, eu não tinha mamadeira em casa. E eu falei, não, eu me recuso, vamos tentar mais um pouco. E a regra dos 3 dias, eu acho que 3 dias a gente tentando firmemente ali, a gente tem um bom resultado, né, com eles, né? Claro, bebês variam ali, mas para mim deu certo, assim. Isso, parabéns. É a insistência mesmo, né? É não desistir, tentando outros métodos e dá certo, né? Que nem eu falo, o bebê ele sabe. É a questão de adaptação mesmo. A gente conhecer tudo que é diferente necessita um tempo de adaptação. Então, às vezes, a gente desiste, né? As mães desistem sem nem tentar realmente, né? Então, Exatamente. E essa questão do cuidador, né? Quem vai ficar ali é bem importante essa conscientização. Até porque o Copo 360 ele é mais recente. Então, o pessoal, né, os avós nem conheciam, não tinham essa opção na época deles, né? Quando a gente era criança. Então, isso é importante a gente salientar isso, conversar, explicar, né? Olha, tá vendo? Sai assim, né? Porque até entender, né? Da onde que sai o leite naquilo. Então, isso foi bem interessante, foi bem importante esse tempo, né? Com um cuidador ali para deslanchar, né? Para conseguir o sucesso ali da amamentação. Bom, Paula, a gente sabe que existem alguns mitos da amamentação e alguns deles, né, por exemplo, que existe leite fraco? Não existe leite fraco. Repitam comigo, não existe leite fraco. É muito comum, tá, gente? Existem muitos mitos referente à amamentação. Muitos, muitos, muitos. Importante que devagarzinho a gente vai transformando essa sociedade mesmo e quebrando esses mitos aí. Então, assim, não existe leite fraco. A composição do leite materno é sempre a mesma. Tem a mesma quantidade de proteína, a mesma quantidade de carboidrato. Ela tem as mesmas coisas sempre dentro. O que varia? Por exemplo, um dia mais quente, o seu corpo vai produzir um leite com mais água para matar a sede. Ou você está doente, você vai produzir um leite com mais anticorpo para o seu filho. Um bebezinho com baixo ganho de peso, ele consegue fazer um leite mais hipercalórico, tá? Então, ele tem essa modificação, porém a composição é a mesma. Então, não existe leite fraco. E é muito comum que essa culpa sempre venha para a mulher, né? O neném não está ganhando peso, teu leite que não está sustentando, o bebê está chorando, é teu leite que não está sustentando. Então, o que geralmente acontece nesses casos? Na verdade, é alguma outra alteração. Por exemplo, uma sucção, o bebê que não está conseguindo fazer a sucção, não está conseguindo acoplar direito. Então, ele não está conseguindo mamar por algum outro motivo e dificilmente é realmente a questão de leite fraco da mãe ou baixa produção da mãe. A gente precisa muito quebrar esse mito, porque sempre a mulher acha que o problema está com ela, né? Eu que não consigo ter o leite suficiente. E na verdade existem N outros motivos para um bebê não estar mamando bem o suficiente que a gente precisa investigar, né? Então, precisamos tirar essa culpa das mães, né? Não existe leite fraco. Respondido? Sim. E aí, falando um pouquinho sobre a questão da responsabilidade, né, das mães, como que deve ser a alimentação da mãe que está amamentando ali? Ai, outro mito, né? Eu vou atender as mamães, elas estão lá na canjinha, quase falo, meu Deus do céu, meninas. Então, assim, vamos entender um pouco, né? O que geralmente mandam as mães cortarem, que vocês devem ter ouvido. Não pode comer feijão, não pode comer leguminosas, frutas cítricas, banana, que mais que vocês lembram aí que não pode comer? Chocolate, refrigerante, café. Eu me lembro de falar do café daqui a pouquinho, tá? Eu tenho um parênteses para falar sobre isso. Então, por exemplo, o que dá gases na gente, o feijão, né? É o fitato, por isso que a gente tem que deixar o feijão de molho 12 horas, senão a gente acaba tendo gases. O
o desconforto que a gente sente não vai para a nossa corrente sanguínea. Então, o fitato fica no nosso estômago, fica no intestino, ele não é absorvido na nossa corrente sanguínea. Se não é absorvido na nossa corrente sanguínea, não tem como chegar no leite, não tem como chegar no bebê. Aí você fala para lá, mas por que então o café passa? Porque o café é uma substância. Substância passa, álcool passa, cafeína passa, medicação passa. Então, é absorvido na nossa corrente sanguínea, aí sim vai para o leite e aí sim vai para o bebê. Então, a cólica do bebê, que eles mandam tirar tudo isso devido à cólica, é a imaturidade do intestino. Um bebê, ele nunca precisou digerir leite. Ele nasce estéril, ele nasce sem bactéria nenhuma na barriga dele. E aí, de repente, ele tem que digerir leite, né? E é difícil para o bebê, para o intestino dele. Então, ele tem cólica. Se fosse só alimentação da mãe, era só dar fórmula para todo mundo. E não, o bebê com fórmula também tem cólica. Então, a cólica é imaturidade. Então, a mãe pode comer leguminosa, pode comer normal, zero restrição. Tem um único caso que é o bebê alérgico à proteína do leite da vaca. Porque, em teoria, nós adultos, nem nós deveríamos tomar mais leite. Mas a gente vai lá, tira da vaquinha e toma. E isso, os adultos têm intolerância, né? Em certos graus diferentes, mas todo mundo tem uma certa intolerância ou vai ter ao leite, tá? E aí, o que acontece da gente consumir esse leite? Alguns bebezinhos não sabem lidar com essa proteína do leite da vaca e tem uma alergia, que aí vem o cocô com sangue, o bebê fica todo alérgico, empipocado. Pode vir cólica junto? Pode, mas é uma alergia, não é uma imaturidade do intestino, tá, meninas? Então, pode consumir tudo, né? Essa questão de leguminosos e tudo. O que a gente tem que cuidar? Cafeína. Cafeína é substância, assim como álcool, como medicação. Então, a gente tem ali um limite de 2 a 3 xícaras por dia de café. Por quê? Não vai dar cólica no bebê, mas vai deixar o bebê muito agitado. Tá? Assim como o chocolate. Tem chocolate que tem cafeína. Então, se você comer 3 barras de chocolate, o bebê pode ficar agitado. Ele não vai ter cólica, mas ele vai ficar agitado, tá? Então, o ideal é que se consuma tudo que tem cafeína, substância de forma moderada. Então, tá liberado o feijãozinho, tá liberada a banana, frutas cítricas, todo o restante. Tem algumas mamães que falam assim, Paula, eu tenho certeza que eu comi e deu cólica. Eu falo, então, se você tem certeza, tira da dieta. Mas comprovado cientificamente, aqui todos nós gostamos, né, do que é científico, não existe, tá bom? Bárbara, você tem algum mito aí que você gostaria de... E o que a gente ouve ali para aumentar a produção de leite, sobre canjica, cerveja preta, principalmente ali no começo da amamentação. Isso realmente interfere na produção de leite? Não interfere. O que interfere na produção de leite é estímulo o bebê mamando direito, tá? Existem alguns alimentos que eles têm algumas características de aumento de produção de leite. Mas o que a gente precisa entender, inclusive sobre medicações, tá? Eu sou uma pessoa que evito muito medicação, porque o que acontece? Se a gente tem uma produção de leite, ok, e um bebê mamando, ok. Eu vou lá e como um alimento achando que vai aumentar a produção de leite, ou tomo uma medicação achando que vai aumentar a produção de leite. Mas eu tenho um bebê que não está mamando bem, então a minha produção vai subir, e aí o bebê vai continuar mamando desse jeito. O meu corpo vai entender, ué, tem leite sobrando, ele baixa a produção. A hora que eu retiro essa medicação, a tua produção cai mesmo, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas canjica, o que pode, que eu brinco com as minhas gestantes, com as minhas lactantes, a canjica, nada que tem dentro dela vai aumentar a tua produção. Mas se a tua sogra ou tua mãe faz com todo amor e carinho, você come aquela canjica com amor e carinho, a ocitocina, sim, o hormônio do prazer, sim, pode ajudar na tua produção de leite, na tua ejeção de leite. Mas não é o que tem dentro da canjica, nem da cerveja, que mais que costumam falar? Amendoim, milho, né? milho, tá? Então, não precisam fazer nada disso. A hidratação, né? É importante a gente falar sobre hidratação, porque a hidratação realmente ela interfere na produção de leite. Não existe quantidade mínima. Eu falo que tem que estar sempre com a boca bem molhadinha, o xixi clarinho. Isso são indicativos de que você está bem hidratada. Não precisa tomar 4, 5, 6 litros além do normal, que isso pode até prejudicar. É simplesmente você estar bem hidratada para uma boa produção de leite. Paula, me conta uma coisa, com relação ao preparo, né? Você está gestante agora, né? Você mais do que ninguém sabe muito do assunto. O que você, por exemplo, está fazendo para preparar seu peito, seu seio ali para a amamentação? Você está fazendo alguma coisa? Estou fazendo uma coisa muito importante, estou estudando muito. Tô brincando, meninas, mas realmente a coisa mais importante para a gente fazer para o preparo de mama é o estudo e a informação. Vocês já devem ter reparado, vocês já foram gestantes, né?
que o próprio corpo ele muda. Então a auréola fica mais escura, ela fica mais resistente. Eu brinco que de Todd vira negresco, né? Depois volta, mas o próprio corpo se prepara, tá? Essas indicações que a gente tem de esfregar bucha, toalha, pomadas, uso de concha, são todas informações ultrapassadas, tá? Elas podem, inclusive, prejudicar. Então, hoje em dia, não é indicado mais nada referente ao preparo de mamas, né? Eu sei que antigamente era algo muito comum, mas hoje em dia não é mais. O importante mesmo é a informação. Você saber posicionar o bebê, fazer uma boa pega, saber quando tem um problema, quando é o momento de procurar ajuda, é isso que vai fazer diferença na sua amamentação. E quem está nos ouvindo, Paula, de que forma que pode encontrar maiores informações, né? A gente sabe que nas suas redes sociais tem bastante conteúdo. Como que as pessoas podem te encontrar ali? Então, eu atendo em Curitiba de forma presencial e no mundo inteiro de forma online. Já atendi Japão, Bélgica, então, mamães que estão me ouvindo, né? Hoje em dia, graças a Deus, devido à pandemia, a gente tem essa forma online, então a gente consegue auxiliar as mamães de todos os lugares. Eu tenho muita informação nas minhas redes sociais, eu tento passar o máximo possível de informação por lá. Então, quem quiser me seguir, então eu tenho o Instagram, que é paulacunha.amamentacão, né? Sem o C cedilho, sem o tio. TikTok também, Facebook. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho, informações sobre maternidade, sobre amamentação, como fazer disso um momento leve e correto, me sigam lá, meninas. Bom, pessoal, esperamos que esse nosso bate-papo tenha contribuído, né, de alguma forma para as futuras mamães, para toda essa rede de apoio aí que possa estar nos acompanhando. E eu deixo aqui à vontade, né, para a Bárbara comentar um pouquinho. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo um assunto tão importante, né? Eu acredito que qualquer informação, seja ela menor que seja, a gente consegue ter um fruto muito importante, né? Fazer uma diferença na vida de alguém, num bebezinho, né? Na vida de um bebezinho. Então, muito obrigada, Paula, pelos seus conhecimentos que você trouxe aqui pra gente, pela oportunidade que o DB está dando para nós para falar desse assunto tão importante. Paula? Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, a Aline, a Bárbara, dizer que gostei muito de trocar esse momento com vocês. Eu acho que o caminho é justamente esse, é da informação com qualidade, atingir o maior número de pessoas, divulgar. É isso que vai fazer a diferença, né? É devagarzinho que a gente vai mudando mesmo o mundo e transformando as pessoas. Então, parabéns a vocês duas aí por serem essas super mamães, né? Por lutarem. Eu sei que não é fácil, mas vocês conseguiram muito. É muito importante que a gente realmente se sinta bem com isso, né? Parabéns mesmo, tá bom? E muito obrigada. E eu agradeço vocês duas, né, por terem aberto aqui pra gente assuntos que são de extrema relevância, né, e poder falar um pouco mais sem romantizar, né, tanto a maternidade como a amamentação. A gente sabe que não é fácil, mas que no momento que a gente, né, sabe a importância e com persistência a gente dá conta ali, com certeza. E, pessoal, gostaria de sinalizar também para vocês que este e outros conteúdos estão disponíveis na nossa plataforma UniDB.